Abram as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Como eu disse, nós vamos até 00:30 e eu não vi assim nenhum amém dessa vez, né? Eu senti que os irmãos ficaram um pouco preocupados, mas vamos ver, quiçá o Espírito Santo faz um movimento aqui e ninguém deseja sair, né? E amanhã, obviamente que no trabalho você vai estar totalmente aceso, viu? Feliz. Segunda-feira mais linda que você vai ter durante tanto tempo vai ser a segunda-feira, quando você voltar para o trabalho, quando você for para a escola, quando você levantar amanhã, vai ser algo maravilhoso. Você vai sentir assim, dizendo: que bênção, Deus falou comigo, estou animado, depois de uma vigília nesta noite. Muito bem, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendê-la, para a glória e o louvor do seu nome. O Dr. Kamalesa, um indiano, um grande pregador, evangelista, falando sobre obediência divina, ele disse: você não precisa entender as palavras de Deus para a sua vida, para depois obedecer. O que você precisa é obedecer a voz de Deus, e então você vai entender. Vou repetir. Você não precisa, quando se refere, ou quando referimos à obediência divina, você não precisa entender para obedecer. Você precisa obedecer. E então, no processo, nós iremos entender. O tema da nossa última mensagem sobre o Sermão do Monte é o mestre, o discípulo e a obediência a Deus. E a obediência a Deus. Semana passada nós falamos e compartilhamos sobre o mestre, o discípulo e os falsos profetas. E a palavra e o contexto a respeito, como se fôssemos estabelecer uma espécie de sumário daquilo que nós compartilhamos semana passada, nós diríamos que o texto sobre os falsos profetas nos leva a dizer as coisas e fazer aquilo que nós falamos. Então, dizer e fazer é algo muito claro quando nós compartilhamos semana passada a respeito sobre os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes. Agora, o sumário do capítulo 7, versículo 24 a 27, nós poderíamos dizer que é ouvir e fazer. O texto da semana passada seria dizer e fazer. Mas hoje, lendo o texto de Mateus capítulo 7, 24 a 27, a suma é: ouça e faça.
ouça e faça. Esse texto é um texto extremamente claro aos nossos olhos e à nossa mente, ao nosso coração. Porque o que Jesus está falando para os seus discípulos no Sermão da Montanha é: se você quer ser alguém prudente, se você quer ser uma pessoa sensata, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ser uma pessoa inteligente, se você quer ser uma pessoa de bom siso, você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa vivenciar a palavra de Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Mas, se você quer continuar na imprudência da vida, se você quer continuar sendo uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa sem discernimento e sem compreensão da vontade de Deus para a sua vida, não a pratique. Não pratique as Escrituras. Não pratique a palavra. Porque talvez seja esse o maior desafio da nossa geração. Nós recebemos muitas informações, nós já ouvimos muito a respeito de aspectos teológicos no que se refere à pessoa de Deus, nós já temos fundamentos ortodoxos na nossa própria caminhada cristã, e a nossa fé, muitas vezes, ela é robusta por tanto conhecimento, no sentido de compreensão da vontade de Deus à luz da Bíblia, mas me parece que muitas vezes esses elementos cognitivos, essas mensagens, esses textos maravilhosos, ficam apenas no nosso campo de conhecimento, mas nós não vivenciamos aquilo que os teólogos chamam de ortopraxia. Temos uma boa ortodoxia, mas nós temos uma enorme dificuldade da ortopraxia, ou seja, de praticar verdadeiramente aquilo que Deus está falando para conosco, falando para a sua igreja, falando para o seu povo, falando para o seu discípulo. Olhando para o texto, nós então podemos aqui observar claramente que Jesus usa dois elementos, duas marcas, dois personagens importantíssimos para ele exatamente falar sobre esta obediência às Escrituras. Ele fala sobre um homem prudente que ouve a palavra de Deus e as pratica, e um homem imprudente, nécio, um homem insensato que ouve a palavra de Deus e não as pratica. E o que me alegra no texto é como Jesus constrói esta ministração aos seus discípulos. E a construção de Jesus, usando esta parábola, ele nos leva a observar que na sua pedagogia, ele trabalha o que nós chamamos de semelhanças e diferenças no texto a respeito desses dois construtores, desses dois homens que construíram suas casas. E estas semelhanças e diferenças é que vai fazer de fato diferença na nossa vida. Então vejamos primeiramente quais as semelhanças desses dois construtores que o texto nos apresenta. Observe, por favor, o versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Aí você observa, ainda no texto, a partir do versículo 26, que diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. A primeira semelhança entre esses dois construtores, esses dois homens que construíram suas casas, é que eles tinham ambos a mesma missão. Eles tinham a mesma missão. A missão deles era construir uma casa. Esse era o propósito.
Isto estava claro na mente desses dois construtores, esses dois homens, que decididamente, de maneira incisiva, objetiva, se colocou ou colocaram-se na brecha para construir uma casa. E diz o texto sagrado que um construiu a sua casa sobre a rocha, e um outro teve a missão também de construir uma casa, e ele a construiu sobre a areia. O fato é que Jesus aqui está falando, na verdade, de dois construtores que às vezes passa despercebido de nós, de acharmos que Jesus aqui está fazendo uma analogia entre um cristão e um não cristão. Esse texto não está falando de alguém que tem Jesus na sua vida e de alguém que não tem Jesus. Esse texto não está falando de alguém que é discípulo de Jesus e outro que não é discípulo de Jesus. Esse texto está falando de dois discípulos. Esse texto está falando para dois cristãos que tinham missões idênticas: construir uma casa. A palavra casa vem do original grego, nesse texto chamado de oikia, que significa habitação, que significa edifício, que significa uma estrutura mesmo que foi construída. Mas mais do que isso, alguns aspectos semânticos no sentido desse texto referem-se também não só à estrutura física, estrutural, uma construção de uma casa, mas ele está falando também daqueles que constroem uma casa para habitar nesta casa. Então se refere também a gente, a pessoas, está se referindo à família, está se referindo ao discípulo. E o texto diz que esses dois construtores construíram uma casa. Essa era a missão deles. E se alguém passasse de maneira casual e olhasse as duas construções, eles não iriam diferenciá-las, porque eles não conheciam os detalhes da construção. Mas aqueles dois discípulos, aqueles dois construtores, eles construíram suas casas com o objetivo de morar nestas casas. A segunda semelhança nesse texto é que ambos enfrentaram a mesma provação. Ambos enfrentaram a mesma provação. O texto fala sobre isso. Versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu o quê? A chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se a missão desses dois construtores foi, e era clara e semelhante, em ter a clareza de construir uma casa, agora também há uma outra semelhança, a semelhança quanto à provação que ambos experimentaram. O texto diz que eles construíram uma casa, o texto diz que eles edificaram uma casa, o texto diz que eles levantaram a estrutura, colocaram o telhado, revestiram a casa. E o texto diz que um certo momento, uma chuva torrencial veio sobre a casa. Uma enchente bateu contra o alicerce da casa. Um vento impetuoso, uivante, soprou sobre a casa. As duas casas enfrentaram provações.
tempestades, calamidades. É possível, meu irmão, minha irmã, que você, como discípulo de Jesus, que está aqui, construiu também uma casa, levantou uma casa, estabeleceu alicerces, cobriu o telhado com telhado, organizou sua casa de maneira que esta casa era e é para você morar. Mas, em um certo momento, uma enchente bateu contra os alicerces da sua casa. Um vento uivante, impetuoso, solapou a sua casa. Uma chuva torrencial bateu fortemente sobre o telhado da sua casa. É possível que nesta noite, discípulos de Jesus, família do Senhor Jesus, gente de Deus, discípulos de Cristo, estejam também vivenciando essa tempestade. E eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a calamidade que você está passando. Eu não sei qual é a provação que tenazmente está assediando você. Eu não sei se o seu problema é um problema familiar. Eu não sei se o seu problema é um problema financeiro. Eu não sei se o seu problema é um problema espiritual. Eu não sei se o seu problema é um problema, como disse aqui o presbítero João Roberto, um problema existencial. O que eu posso dizer para vocês é que tanto para aquele que construiu a casa sobre uma rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia, a calamidade veio. Ou seja, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós enfrentamos ou enfrentaremos calamidades, lutas, enfrentamentos, momentos difíceis. E quando nós falamos isso e olhamos para a realidade do nosso país, que nos avizinha de tanta luta e de tanta dificuldade, de tantas crises, nós podemos dizer, de fato, como está a nossa casa. Hoje, chegou um furacão sobre um dos estados dos Estados Unidos. Um furacão sem precedentes. Não dá para calcular o que vai acontecer nas cidades que serão afetadas. Mas será uma grande calamidade. A tempestade vem quando menos nós esperamos. Aquela tempestade que o próprio Jesus, quando sobre o barco e os seus discípulos estavam com ele, e ele dormindo no barco, fez-se um vento fortíssimo sobre o mar da Galileia, sobre o lago de Genezaré, e aqueles discípulos de Jesus, experientes, conhecedores do vento, conhecedores das ondas, conhecedores daquele mar de água doce, levantou-se, eles ficaram completamente em estado de perplexidade, dizendo: estamos perdidos, assustados. E eles, com toda a expertise, com todo o conhecimento, eles ficaram assombrados diante daquela tempestade. E começaram a dizer: Senhor, socorra-nos. O Senhor não está percebendo que o barco vai afundar? A tempestade vem assim, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez nessa noite há irmãos e irmãs que estão enfrentando grandes dificuldades na sua caminhada, grandes lutas, e que veio hoje à noite aqui dizendo: Senhor, fala comigo. O que me chama a atenção
Além dessas semelhanças, existem também diferenças quanto ao modo e a visão e a perspectiva desses dois discípulos, desses dois construtores. E aqui está, ou podemos dizer, algumas diferenças. A primeira, esses construtores, um era prudente e outro insensato. E o prudente, diz o texto sagrado no verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele homem que passou de maneira casual, vendo aqueles homens construindo as suas casas, ele não sabia o interior, ele não sabia a estratégia, ele não sabia qual era o planejamento daquele construtor que construiu sua casa sobre a rocha, ou aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ele não conhecia o que estava acontecendo. Mas esse texto aqui me chama a atenção. Chama a atenção de que Jesus está falando de que um homem prudente, uma mulher prudente, alguém que tem sabedoria, e o texto sagrado para a palavra prudente nesse texto é sabedoria, alguém que é sábio, alguém que é inteligente, alguém que está entendendo o que está acontecendo. Ao construir sua casa, ele tem que construir sua casa sobre a rocha. E o que me chama a atenção é o que o texto de Lucas capítulo 6, versículo 48, fala a respeito desse texto. Ele aprofunda dizendo de que este homem prudente, este homem sábio, este homem cheio de sabedoria, que construiu a sua casa, ele construiu a sua casa, e o texto diz lá que ele cavou profundamente, ele rasgou uma vala, ele procurou uma rocha profunda para alicerçar o seu alicerce. Os fundamentos dessa casa foi sobre a rocha. O que isso significa? Significa que o vento bateu, que a chuva caiu, que a enchente solapou o alicerce, e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Sabe, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus para você hoje. Se nós queremos viver a palavra do Senhor, se nós queremos de fato ouvir esta mensagem e praticá-la, e sim, nós seremos comparados a este homem, esta pessoa prudente, sábia, e essa pessoa sábia constrói a casa sobre a rocha. E aí eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é o vento uivante que tem solapado a sua casa, eu não sei qual é essa enchente que tem afetado os alicerces da sua casa, mas uma coisa eu lhe digo: se você é um discípulo de Jesus, que ouve a palavra de Jesus e que obedece a palavra de Jesus, esse vento pode bater de todo jeito, a sua casa não vai cair, porque está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular. Então a palavra de Deus para nós é: vamos obedecer à voz de Deus, vamos viver sob a direção de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de discernimento, é tempo de discernimento espiritual, é tempo de termos homens e mulheres que são sábios. Os discípulos de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisam ter sabedoria, precisam ter discernimento, precisam compreender a vontade de Deus. Sabe, irmãos, quem é esse homem prudente? É um homem que vive uma vida em 3 dimensões. A primeira dimensão, esse homem prudente é um homem que vive firmado na rocha e que gera estabilidade. Nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus com estabilidade, com firmeza. O tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter um caráter de firmeza, uma postura ilibada, um comportamento firme, sólido.
No meio dessa variação de pensamentos ideológicos, de pensamentos filosóficos, de tanta gente falando tanta coisa, nós precisamos olhar para as Escrituras e o que o Mestre está dizendo. É Ele que tem que ser a nossa bússola, é Ele que tem que ser o nosso norte. Precisamos de pessoas com estabilidade. Tem um monte de crentes instáveis. Gente que não tem firmeza, não tem propósito. Gente que vai para um lado e para o outro de acordo com o pensamento de outras pessoas. Há tanta gente hoje sendo conduzidas e seduzidas por mensagens de internet, de pastores que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, porque só pensam em si mesmos. Pensam no seu personalismo, na sua influência, no seu comportamento. Nossa geração é a geração dos influencers. Nossa geração é uma geração de que a gente tem que olhar no nosso Instagram e perceber quantas pessoas nos seguem. E se tem alguém com 100 mil, com 200 mil, com 1 milhão, é esse que eu quero seguir. A gente está deixando de seguir a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, e estamos vivendo de palavras retroalimentadas por vozes humanas. Eu quero abrir aqui um parêntese, e eu vou falar pela última vez sobre esse assunto. Todo mundo sabe que a Igreja Presbiteriana de Manaus, não para a nossa glória, não para a nossa altivez, não para o nosso orgulho, não para a nossa soberba, mas ela é uma das maiores igrejas presbiterianas da América Latina. São mais de 10 mil pessoas que participam, são 136 congregações, nós temos 2 espaços, nós temos tantos irmãos e irmãs, muitos ainda não retornaram por causa da pandemia. Os irmãos sabem do engajamento dessa igreja, do compromisso dessa igreja. E então eu recebo palavras dizendo assim: pastor Francisco, o senhor que é pastor de uma igreja desse tamanho, qual é o seu posicionamento diante do que nós estamos vendo? Eu vou repetir pela última vez sobre isso, porque eu estou cansado de responder a respeito disso. Eu não gosto de apresentar e falar das minhas credenciais, eu quero falar do conselho dessa igreja. Porque sobre credenciais, minha formação é em teologia, sou bacharel em teologia. Minha formação é em filosofia, bacharel em filosofia e licenciado em filosofia. Minha pós-graduação é em antropologia. Então eu não sou uma pessoa alienada. Eu não sou uma pessoa que não estou vendo o que está acontecendo nesse país. Mas essas credenciais todas são refúgio, porque eu não me vejo em posição de ficar aqui falando quem eu sou e quais são as minhas credenciais acadêmicas. Mas eu preciso falar isso com muita humildade, com muito respeito. Eu quero voltar a dizer aos irmãos: sou conservador, creio nas Escrituras, defendo a família à luz das Escrituras, minha firmeza é na fé em Jesus Cristo. Creio no Antigo e no Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, cumprimento e promessas de Deus. Sou um presbiteriano, calvinista, continuista, creio nos dons para esses dias, creio na manifestação de Deus, tudo com equilíbrio e sabedoria. E isto é o que se vive na Igreja Presbiteriana de Manaus. Então eu quero dizer algo aqui pela última vez: todos os irmãos dessa igreja são livres, têm opiniões, e os irmãos podem prosseguir a sua vida do ponto de vista político, porque todos nós somos seres políticos. Mas em nome de Jesus, essa igreja não é regida por política partidária, essa igreja é regida pelas Escrituras sagradas. Sagradas. Então, os irmãos têm toda a liberdade
de defender as Escrituras, de defender a família, de se posicionar claramente. Mas, meus irmãos, jamais, enquanto eu for pastor dessa igreja, e o meu conselho sabe disso que eu vou falar, eu jamais vou permitir que essas portas adentrem dentro delas política partidária. Não vai entrar nessa igreja e nesse púlpito será pregado tão somente o evangelho, porque isso foi assim com o pastor Caio Pai, assim foi com o pastor José João, e assim será com o pastor Francisco, e assim será para a glória de Deus. E se essa igreja abrir mão dessas prerrogativas, será derrocada da igreja. A igreja foi chamada para ser uma igreja peregrina. Nós não estamos plantados nesta terra, nós não somos alienados, nós não somos pessoas que não percebemos a situação que está acontecendo. Esta igreja foi chamada para ter voz profética, para denunciar o pecado, para denunciar a injustiça, para denunciar a violência, para denunciar todo tipo de porcaria, de impureza que a gente encontra por aí, seja governo qual for, seja situação qual for, não importa, nós continuaremos sendo igreja do Senhor, e se nós tivermos que sermos perseguidos, vamos ser perseguidos pelo Evangelho de Cristo, para a glória de Deus, e quanto mais perseguirem a igreja vai avançar, a igreja vai crescer, porque ela está firmada nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Então, repito, nossa igreja é uma igreja engajada com a situação. Essa igreja esteve na frente de todas as situações mais adversas que a nossa igreja passou, a nossa cidade passou e tem passado. Essa igreja levantou 100 cilindros de oxigênio, de 50 litros, de 5 litros, para atender as pessoas asfixiadas quando estava aqui no período de janeiro, fevereiro, março e abril. Esta igreja chegou ao ponto de perceber tanta roubalheira nesse estado, de gente que vendia um cilindro de 50 litros de oxigênio, que era R$600, nós chegamos ao ponto, para salvar uma vida, chegamos ao ponto de comprar um cilindro por R$8.000, porque vale mais vida do que qualquer outra coisa, e nós abrimos mão de muita coisa. Essa igreja abriu mão de muita coisa para atender este povo, e não foi somente o povo desta igreja, não foram apenas as pessoas dessa igreja. Essa igreja abençoou a cidade e os municípios do Amazonas. Essa igreja agiu assim, essa igreja teve esse comportamento, 70 mil pessoas foram atendidas, não importa quem seja, nós agimos assim. E nós fizemos isso. Quantas pessoas não foram abençoadas com cestas básicas? Fruto da resiliência dessa igreja. Então essa igreja não é uma igreja alienada. Então, meu irmão, você é livre para ter sua posição política, para ter o seu comportamento político, e a igreja não vai colocar cabresto em nenhum de vocês, porque essa igreja é uma igreja que crê da liberdade do Espírito Santo de Deus. Pronto, falei. Acabou. Ninguém vai pressionar, nem o pastor dessa igreja, não vai pressionar o conselho dessa igreja, não vai pressionar a instituição Igreja Presbiteriana de Manaus, porque essa igreja tem um nome, e na frente do nome dessa igreja tem um nome chamado Jesus de Nazaré. Pronto. Então, se quiserem mandar mensagem para mim, podem mandar, de todo lugar do Brasil. Já está avisado, pode vir, porque nós vamos continuar peregrinando, avançando. E sabe, irmãos, o sopro do Espírito está acontecendo, a igreja está avançando. Nós vamos continuar proclamando o Evangelho na periferia dessa cidade, nós vamos continuar pregando o Evangelho nos rincões do nosso Amazonas, nós vamos continuar falando de um Evangelho que não é apenas de palavra, mas de vida, de fato e de verdade. Como diz Tiago, não sejamos apenas pessoas ouvintes das Escrituras, mas praticantes da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Agora a gente pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fechei o parênteses. Voltando, como hoje a gente pode ir até meia-noite, tá certo? Então é uma questão de estabilidade. Segundo ponto, o prudente
O discípulo prudente, o discípulo sábio é aquele que tem profundidade. Profundidade. Ele cavou profundamente, abriu uma vala e encontrou uma rocha. Não foi uma rocha exposta. Ah, aquela rocha está maravilhosa, vou colocar minha casa sobre ela. Não, ele cavou. Irmãos e irmãs, chega de açucario no nosso meio, chega de palavra de efeito, chega de palavras que apenas adornam os nossos corações, mas que não é palavra de Deus, é palavra humana. Nós precisamos de profundidade, precisamos de vida de oração, precisamos de vida compenetrada nas Escrituras, precisamos olhar as Escrituras e entender que a maior hermenêutica, a mais extraordinária hermenêutica a respeito das Escrituras é que ela se explica por si mesma. Deus está dizendo para a gente aqui: seja prudente, seja sábio, construa a sua casa sobre a rocha, ou seja, viva uma vida como discípulo de Jesus, uma vida de oração, uma vida de comprometimento, uma vida de leitura das Escrituras, uma vida engajada com as pessoas que estão sofrendo e angustiadas. Viva uma vida nesta dimensão, seja um discípulo profundo, um discípulo que está completamente enraizado na palavra de Deus, firmado naquele que é autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus de Nazaré. Terceiro, durabilidade. Discípulo sábio é alguém que tem essa percepção de durabilidade. Tem gente que começa bem a caminhada e termina mal. Um discípulo de Jesus tem que permanecer firme, ser perseverante. Começa bem, irmãos, e termina bem. Meu amado, lembre-se, no final da sua caminhada, aqui nessa terra, olhe para o apóstolo Paulo e diga que nem ele disse, inspirado pelo Espírito Santo: corri a maior corrida da minha vida. Nessa corrida eu guardei a fé. Muitas tempestades, calamidades, provações, perdas, muitas coisas, mas eu guardei a fé em Jesus. E nessa corrida eu corri bem, terminei bem, porque eu completei a carreira. Complete a carreira, meu irmão. Minha irmã, complete a carreira. Essa corrida que você está correndo, e que as intempéries da vida solapam a nossa caminhada, na nossa caminhada, caminhe, corra, e no final, você vai atravessar aquela fita branca, dizendo: cheguei, porque a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros, a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros, a nossa corrida é uma maratona, assim como aqueles atletas gregos faziam uma corrida, uma maratona de 42 quilômetros, para chegar no destino final. A nossa corrida também é uma maratona, e nessa maratona nós vamos transpirar, nessa maratona a gente vai ter sede, nessa maratona nós vamos esmurrar os nossos próprios corpos, nessa maratona vamos ficar exaustos, nessa maratona nós vamos enfrentar situações difíceis na nossa vida, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de dizer chega. Nessa maratona tudo isso vai acontecer, mas saiba de uma coisa: nessa corrida Jesus está com você, nessa trilha Jesus vai estar com você, Ele está com você, e no final você vai completar esta corrida, essa carreira diante do Cordeiro de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, e aqui estão os fechos que o Senhor colocou na minha mão. Eu quero entregar ao Senhor, dizendo de que eu de fato corri esta corrida, eu de fato corri esta batalha, esse momento difícil, mas Senhor, eu guardei o Senhor no meu coração, e agora eu posso dizer: completei a carreira, estou em paz, estou diante do meu Jesus, que eu anseio e desejo vê-lo face a face e contemplar, ó Deus, as ranhuras das dores, dos sofrimentos, mas contemplar Ele agora em glória, em majestade, e Ele ao falar ao meu coração dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, você que batalhou, que se cansou, que foi a exaustão, mas você completou a carreira,
você foi perseverante, você está aqui. Isso, irmãos, é o que tem que acontecer com a gente. Eu não estou falando aqui de salvação. Salvação é um ato gratuito de Deus na nossa vida. Eu estou falando de comprometimento. Eu estou falando de discipulado. Eu estou falando daqueles que querem começar uma corrida bem e terminar bem. O problema é que tem muita gente que começa bem e termina mal. Tem outros que começam mal e terminam bem. Mas tem outros que começam mal e terminam mal. Mas nós, irmãos, estamos sendo chamados nessa noite para começar bem como temos começado. E vamos terminar bem, porque o Senhor é conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel, para a glória de Deus. Mais 10 minutos? Pode ser? Se for, diga amém agora. Agora melhorou. Agora, a outra diferença, a diferença é do homem insensato que o texto fala. O texto diz assim, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença entre o homem prudente e o homem prudente, do homem sensato e do homem sensato, sabe qual é? É que um construiu sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Isso aqui é uma exortação para nós. Sabe, a gente precisa saber onde estamos construindo a nossa casa. Sua casa está sendo construída em que base? É sobre areia? Se for sobre areia, o vento vai bater, a enchente vai bater no alicerce, a chuva vai cair e a casa vai cair. Na verdade, a gente pode usar até a expressão, que nem diz a moçada, a casa caiu. Melhor, no inglês, the house in the spancation. Deu para entender? A casa caiu. A pergunta que fica nesse texto, entre semelhanças e diferenças, é, ou são: você tem sido um discípulo prudente, sábio, cheio de sabedoria, ou um discípulo insensato, tolo, e que tem construído casa, que tem caído? Deus está nos chamando aqui, nessa noite, para nós continuarmos a nossa caminhada cristã, e que a nossa construção seja uma construção estabelecida, edificada, seja nossa casa como família, seja nossa casa como pessoa, seja nossa casa como estrutura. Deus está nos chamando para construirmos, em meio a todas as calamidades que a gente vai enfrentar ainda, sobre a rocha. A rocha é Jesus. Então seja um discípulo que ouve a palavra e as pratica. Quero concluir esta mensagem. Vamos ficar de pé? A conclusão dessa mensagem de hoje é a seguinte: o que Jesus está dizendo para a gente aqui, de uma vez por todas, é o seguinte: eu já falei tudo para vocês, eu falei para vocês sobre as bem-aventuranças, eu falei para vocês sobre o caráter de um discípulo, ser sal, ser luz, eu falei sobre comportamento, atitudes, eu falei tudo isso para vocês. Agora, ou vocês são discípulos prudentes ou discípulos imprudentes. A minha oração é que nesta noite, e aqueles que estão nos assistindo,
possam dizer: Senhor, eu quero e eu vivo através daquilo que o Senhor tem falado na palavra, e eu quero viver obedecendo a sua palavra. Portanto, eu quero ouvi-la sempre e praticá-la sempre, em obediência. E Jesus encerra o sermão da montanha, dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, Jesus falou todas essas palavras como mestre a nós, discípulos que somos, e todas elas foram ditas com autoridade. Então, é a autoridade de Jesus, é a exousia de Jesus, é o revestimento de poder que ele tem, que ele então ministrou na nossa vida. Nós não seremos discípulos que ouvem a palavra de Deus e não as pratica. Nós seremos, como Igreja Presbiteriana de Manaus, Igreja do Senhor Jesus, aqueles discípulos, aquela igreja que ouve a palavra de Deus e as pratica. Portanto, é melhor obedecer para entender do que entender para obedecer, porque isso depende unicamente de nós exercitarmos a nossa fé. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, obrigado pela igreja do Senhor, obrigado por termos durante todo esse tempo compartilhado as Escrituras no Sermão do Monte, e que esse Sermão do Monte seja uma realidade espiritual na nossa vida, na nossa caminhada, para a glória do seu nome. Agora, Deus, como discípulos do Senhor, leva-nos em paz, na certeza que queremos ser discípulos que ouvem a sua palavra e as pratica, para a glória e o louvor do seu nome. Discípulos que ouvem, discípulos que recebem a palavra e a obedecem, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.